Dear friends, Prezados beloved amigos, brothers and sisters, amados irmãos e irmãs em Cristo, this is Brother Frank esse é o irmão speaking Frank to you falando a from vocês the International do Centro Mission Missionário Center in Internacional em Krefeld, Krefeld, Germany. Alemanha. Our intention Nossa is intenção to é reach all alcançar nations todas as with the nações true word of com a God, verdadeira palavra de with the Deus, message com a of the mensagem da hour, hora, with the gospel com o of Jesus Evangelho Christ. de Jesus Our Cristo. main subject Nosso tema is principal plan of é salvation, o plano de and salvação. then, of course, E então, we will obviamente, speak nós about the second falamos coming sobre of a Christ, segunda vinda de as Cristo, our Lord promised como nosso in Senhor John prometeu em chapter João, 14, capítulo I go 14, to prepare eu the irei place, vos then preparar I will morada, return, and I e will então virei take outra you vez to e vos be levarei para where mim I mesmo, am. para que And then, onde of eu course, estiver, Matthew estejais vós também. 24, E também, 14, obviamente, Mateus this 24, gospel 14, of the e este kingdom evangelho do will be reino preached será to pregado all em todo o nations, mundo, then em the testemunho end a todas as will nações, e então taking virá o fim. many scriptures into Levando consideration, muitas escrituras em we do consideração, have to ask, nós temos que perguntar what is contained in o the que plan está of contido salvation? no plano de Is salvação. it enough to know É suficiente about God, saber about sobre Deus, salvation, sobre or do salvação, we have to ou nós temos que experience experimentar pessoalmente a graça de Deus, the forgiveness o perdão of our sins, dos nossos the pecados, redemption a of redenção our soul, da nossa alma, being born again, sendo nascidos de by the novo Holy Spirit, pelo Espírito Santo, being filled sendo with the Holy preenchidos Spirit, com o Espírito Santo, being led, sendo guiados, sealed sendo by the selados Holy Spirit. pelo Espírito Dear Santo. friends, Amados amigos, I've come to the conviction eu chego à convicção que é absolutamente necessário to have all ter these todas estas experiências pessoais com o Senhor. with the Lord, not only speaking, Não somente falar sobre o plano de salvação, but receive mas receber all things todas which coisas are prepared que for us. estão preparadas para nós através God da salvação gave que unto Deus us nos by deu Jesus Christ. por Jesus Cristo, nosso Senhor. In 1 Peter chapter Em 1, 1 Pedro capítulo we 1, read nós in lemos verse 10 no versículo 10 that the prophets que of os the profetas Old do Testament Antigo Testamento inquired and perguntaram searched e buscaram diligentemente about the things sobre as which coisas God que promised. Deus havia prometido. And now we have to search E agora nós temos que pesquisar as Santas Escrituras to the proper para understanding chegar of what ao God correto has prepared entendimento for us. daquilo que And Deus the preparou most para nós. important thing E a coisa is mais this, importante é esta: to saber, know right saber now justamente that agora no one que can ninguém live pode eternally viver eternamente unless a não we ser have received. que tenhamos recebido vida eterna. And therefore, E the por isso, preaching of God's word a pregação da palavra de Deus se torna tão séria. and we have to E nós temos que compreender that God is que not Deus in a Christian não está religion numa religião or in a cristã Christian ou numa church. igreja cristã. God was only Deus in esteve Christ, somente em Cristo, reconciling reconciliando the o world mundo with himself. consigo And mesmo. according E de acordo to Matthew com chapter Mateus, 16, capítulo 16, our Lord nosso Senhor redimiu a sua igreja. our Lord Nosso Senhor his edifica a sua igreja. E então, If you go to se 1 você for a 1 Coríntios, chapter 12, capítulo we 12, see nós vemos that those members que aqueles who make membros up the body of que Christ formavam o corpo are de Cristo baptized são into batizados the body dentro do of corpo Christ. de Cristo. Because as Porque, our Lord and Savior como nosso Senhor e Salvador had God's life, eternal teve a life vida within de Deus, himself, vida eterna nele mesmo, assim nós,
que fomos redimidos e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós recebemos esta vida de Deus. Está escrito aqui em 1 Pedro 1, a partir do versículo 18, que não fomos redimidos por coisas corruptíveis, por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. E então, nós temos que enfatizar: a vida está no sangue. E Cristo, nosso Senhor e Salvador, derramou seu sangue, deu a sua vida, para que assim todos que foram comprados pelo sangue de Cristo recebam a mesma vida que estava em Cristo. E então, nós compreendemos que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Amigos, isto é tão precioso para mim. E no versículo 20 é dito em 1 Pedro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Você e eu também fomos predeterminados antes da fundação do mundo. Deus sabia precisamente, antes do começo do tempo, quem, no decorrer do tempo, iria aceitar a salvação, aceitar o Salvador e seria salvo e chegaria à obediência de acordo com a palavra e o plano de Deus. Vamos voltar para Romanos, no capítulo 8, para ver o que Deus realmente pensou fazer conosco e o que Ele fez. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, você pode continuar lendo. Ele também ressuscitará os nossos corpos e nós deveremos viver com o Senhor neste corpo transformado e encontrá-lo no arrebatamento quando ele retornar para nos levar para o lar. Então está dito aqui em seguida em 2 Coríntios, no 6º capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O Senhor, desde o princípio do tempo, separou luz das trevas, crentes de incrédulos, aqueles que confiam e creem a Deus, daqueles que não creem e desobedecem, diretamente desde o princípio. E por isso o apóstolo Paulo vai em detalhes nesse capítulo, a partir do versículo 14 a 18, e então é dito aqui no versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E se formos especialmente as duas religiões principais na cristandade, amigos, quantos milhões de estátuas temos? Estátuas de Maria, estátuas dos santos, e tudo é chamado cristandade. Se eu, irmão Frank, digo hoje que Deus não tem nada a ver com a cristandade,
That sounds, Isto soa muito estranho, but it is true. mas é verdade. Deus não tem nada a ver com nenhuma religião sobre a face da terra. There's only one personal, Só há uma manifestação pessoal, e esta é em Cristo. and we were redeemed. E nós fomos redimidos e recebemos vida eterna por crermos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador pessoal. E amigos, se formos a Gálatas, capítulo 4, aqui nós compreendemos nossa posição como filhos e filhas de Deus. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, por favor, ouça atentamente. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, sendo aceitos por Deus, nosso Pai Celestial, como filhos, porque o Filho de Deus deu a sua vida para redimir todos os filhos e filhas de Deus e nos colocar de volta na nossa posição original. Então, no versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muitos clamam, Pai, por tradição. Mas aqui a Bíblia fala sobre filhos, e todas as filhas de Deus estão incluídas. Milhões e milhões oram, especialmente em cada domingo. Nosso Pai que está no céu. Mas são estes filhos? São nascidos de novo? Receberam a vida eterna? Têm uma relação pessoal com Deus? Amigos, nós temos tradições cristãs, mas temos a realidade dada por Deus? E nós temos que enfatizar que Deus pensa o que Ele diz e diz o que Ele pensa. Então, voltando a Romanos, o capítulo 8, e aqui, no versículo 22 a 23, encontramos o seguinte pensamento expresso. Romanos, capítulo 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Um pensamento muito profundo, expresso de acordo com o plano de salvação. Primeiramente, somos redimidos e estão colocados como filhos e filhas de Deus. Mas a manifestação final de nossa salvação será quando não somente nossa alma é salva
e transformada, mas nosso corpo será transformado num momento, num piscar de olhos, quando nosso Senhor retornar para nos levar para o lar. Mas aqui, nós temos que dar uma olhada ainda. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Você pode ler sobre os frutos do Espírito em Gálatas, capítulo 5. Você pode ler em muitos lugares sobre os frutos do Espírito. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo fala muito profundamente do tema e diz: se tivermos fé para mover montanhas, se conhecêssemos todos os mistérios de Deus, e se não tivermos o amor de Deus no nosso coração, o que seríamos? O que seríamos? Simplesmente nada. Assim, todas as coisas que Deus prometeu têm que se tornar realidade em nossas vidas. Assim, para que esperemos pelo retorno de Cristo como pessoas transformadas interiormente, para que o exterior também possa ser transformado quando o nosso Senhor retornar. Então segue dito em Romanos, capítulo 8, no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui, de novo, estamos num ponto muito vital. Eu sou pai porque eu tive 2 filhos e 2 filhas. Ninguém na terra pode se aproximar de mim com o título pai. Eu tive um pai, seu nome foi Robert Frank. Eu podia me aproximar dele como meu pai. Eu honrei o meu pai. Meus amados amigos, Deus é realmente o seu pai? Você é nascido de novo pelo Espírito Santo? Você foi gerado. A Santa Escritura diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. E quando o tempo se cumpriu, a palavra da promessa foi dada a Maria. E ela creu, e o Espírito Santo veio sobre ela. E o Filho de Deus não foi somente gerado, ele foi também nascido. Da mesma forma, amados irmãos e irmãs, não somos apenas gerados, não somos nascidos de novo por causa de boa música, do bom cantar, de atmosfera carismática. Não. E mais uma vez, não. Nós somos gerados, nós somos nascidos de novo após termos recebido a palavra de Deus como a semente dentro de nossas almas e temos crido em Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal, aceitando-o em nossos corações, crendo nele como nosso Salvador pessoal. Assim, se torna realidade. Não uma tradição. Nosso Pai
que está no céu, e todo mundo caminha por seus próprios caminhos em todas as igrejas, em toda a cristandade. E, amados, nós vivemos nesse mundo. Nós sabemos o que está acontecendo na nossa própria cidade, no nosso país. E todo mundo sabe agora o que está acontecendo sobre toda a terra. E todo mundo sabe, nós temos agora 350 denominações, protestantes denominações, no Concílio Mundial das Igrejas. Quem criou o Concílio Mundial das Igrejas? Você tem que ir a 1948, a Amsterdã, para saber quem criou o Concílio Mundial das Igrejas. Você tem que ir ao segundo Concílio do Vaticano, que aconteceu de 1962 a 1965. E, por acaso, durante esse tempo, eu preguei em Roma. Eu encontrei o senhor Pentecoste, o senhor Duplessis, pessoalmente. E, amigos, quem criou todas essas coisas? Deus? Certamente não. E nosso Senhor Jesus Cristo? Certamente não. E nós temos que compreender que nós estamos agora no tempo do maior engano, e toda a humanidade, em todas as religiões, está sendo enganada e desviada sobre a impressão que Deus, de alguma forma, está na coisa. Deus está somente na sua palavra e somente nas suas promessas. E se não há promessa na palavra de Deus, também não haverá cumprimento. E primeiramente, e de novo, finalmente nós temos que reconhecer o que o nosso Senhor disse em João capítulo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Você pode colocar a religião sobre a carne, de cima até embaixo, e decorar a si mesmo com escrituras de cima a baixo. Mas o interior tem que ser transformado primeiro. E por isso, voltando a 2 Coríntios, capítulo 6, como crentes e incrédulos podem caminhar juntos? Como pode um nascido de novo e uma pessoa desse mundo caminharem juntas? Nós temos que seguir Jesus Cristo em obediência à sua palavra. E, amigos, eu creio que o retorno do nosso Senhor e Salvador está muito, muito próximo. Em todos os ensinamentos originais da palavra de Deus, têm que ser cridos por cada filho de Deus sobre a face da inteira terra. Se você não pode crer cada palavra de Deus, amigos, eu simplesmente tenho que dizer que você tem que ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Que você chegue a um fim com seus próprios caminhos, com suas próprias crenças, e se entregue ao Senhor e receba a semente da sua palavra dentro do seu coração. E então, o Espírito Santo vem sobre você, criando a nova vida em você. E então, você é gerado, você é nascido de novo de Deus. Amigos, eu desejo vê-los na glória. E por isso, eu tenho que ser honesto com a pregação. Eu tenho que compartilhar a verdadeira palavra de Deus com todo o povo sobre a face da terra, em todos os muitos países, porque o Senhor disse que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim.
Se nós pudermos servi-lo de alguma forma, deixe-nos saber. Deus te abençoe e esteja com você no santo nome de Jesus. Amém.